Senhores senadores, a balança comercial do Brasil apresentou em 2011 um saldo positivo de quase 30 bilhões de dólares. Esse montante acrescido de um saldo positivo de 75 bilhões de dólares na conta de investimento e de 25 bilhões na conta de investimento em carteira foi mais que suficiente para cobrir o resultado negativo das transações correntes, formadas por um déficit de 37 bilhões na conta de serviços e de 47 bilhões na conta de renda. Entretanto, analisando a balança comercial, verifica-se um aumento do percentual de produtos básicos e uma redução do percentual de produtos industrializados nas exportações brasileiras, bem como o acréscimo de percentual dos bens de consumo duráveis e não duráveis nas importações do país. Um país da dimensão do Brasil, ele não pode fechar seu comércio exterior e deve fazer um esforço muito grande para aumentar as exportações e as importações. Entretanto, o Brasil deve ficar atento pela adoção, por alguns países, de práticas desleais de comércio, que afrontam princípios fixados pela Organização Mundial de Comércio, através de políticas que dão lugar a uma concorrência predatória contra a indústria brasileira. Para anular as práticas desleais de comércio, os países podem recorrer aos direitos compensatórios, no caso de subsídios concedidos pelo país exportador. Podem recorrer a medidas antidumping para anular práticas predatórias de empresas exportadoras domiciliadas no exterior. Podem também recorrer a medidas de salvaguarda, quando a importação localizada de produtos excede determinados percentuais, criando dano à produção nacional. Entretanto, senhor presidente, os mecanismos existentes contra práticas desleais de comércio não conseguem anular os efeitos de políticas cambiais de desvalorização da moeda que visam facilitar a exportação e a dificultar a importação dos países que as adotam. A delegação do Brasil na Organização Mundial de Comércio pretende levar esse problema para ser discutido no âmbito da OMC, de forma a encontrar um caminho para que regras estabelecidas por esse organismo internacional possam combater manipulações da taxa de câmbio. Essa discussão, senhor presidente, pode ajudar a manter a pressão sobre a China, acusada de manter a moeda desvalorizada, criando vantagem desleal a seus exportadores e prejudicando produtores de outros países. O jornal Valor Econômico, de hoje, divulga que autoridades dos Estados Unidos sinalizaram ao Brasil que querem participar desse debate. O jornal Valor diz ainda que a OMC reconheceu que a oscilação da taxa de câmbio afeta os fluxos do comércio internacional, o que dá legitimidade à preocupação do Brasil com desalinhamentos cambiais que levaram o país a trazer o tema para a OMC. O embaixador do Brasil na Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, conhece profundamente o tema e tem tido atuação pioneira na discussão do impacto do câmbio dirigido no contexto de práticas desleais de comércio. É importante, pois, senhor presidente, que no seminário internacional organizado pela OMC nos dias 27 e 28 de agosto próximo em Genebra, o Brasil prestigie e apoie a ação do ilustre embaixador no sentido de ser amplamente debatido o chamado dumping cambial, adotado principalmente pela China. Esse tipo de dumping, cujos efeitos não podem ser anulados pelos direitos compensatórios, pelas medidas antidumping e de salvaguardas, continuará a ter um efeito perverso no comércio internacional, caso não se encontre o caminho para enquadrá-lo como prática desleal.